Marina segurava o pano com força, quase o rasgando entre os dedos, enquanto seus olhos percorriam o chão de mármore imaculadamente limpo. Cada linha polida parecia refletir não apenas seu rosto, mas também os fantasmas de suas inquietações. Trabalhar como faxineira naquela mansão suntuosa, perdida no alto da colina, era uma oportunidade de ouro, mas ao mesmo tempo, uma fonte constante de desconforto. A mansão de Dante Velázquez, o magnata cujas mãos moldavam os destinos de várias empresas pelo país, era um lugar onde o poder e o silêncio conviviam em um equilíbrio perturbador. Marina sempre fora discreta, como uma sombra que atravessava os corredores vazios. Embora o trabalho fosse exaustivo, as recompensas eram boas demais para questionar os detalhes. O salário, a estabilidade e até a comida eram luxos que ela não encontraria em outro lugar. Mas a casa era outra história. Algo naquela mansão imensa parecia vivo, como se os olhos invisíveis das paredes seguissem cada movimento seu. Havia momentos em que Marina jurava ouvir sussurros, leves como brisa, vindos dos quartos fechados. O ar ali dentro era denso, carregado de memórias que ela não conhecia, mas que pareciam quase tocar sua pele. Os dias eram longos, mas Marina os atravessava com eficiência, limpando com cuidado, evitando fazer barulho ou chamar a atenção dos outros empregados. Mas desde que pisara pela primeira vez na mansão de Velázquez, sentia algo estranho se agitar dentro dela. A cada dia que passava, aquele sentimento de familiaridade desconfortável crescia, como se sua presença ali fosse mais do que uma coincidência. Certa tarde, enquanto limpava uma área raramente usada da casa, encontrou uma porta entreaberta que nunca tinha notado antes. A princípio, hesitou. Ela sempre fora instruída a manter-se afastada das áreas mais privadas da mansão, especialmente aquelas que pareciam esquecidas. Mas algo naquela porta a puxava como um ímã. Sem conseguir se conter, empurrou-a lentamente, sentindo o rangido suave das dobradiças ecoar pelo corredor vazio. A sala que se revelou diante de seus olhos era pequena e aconchegante, mas carregava o peso de segredos antigos. As cortinas de veludo absorviam a luz do sol, deixando o ambiente em uma penumbra que fazia as sombras dançarem pelas paredes. Uma estante alta de livros dominava uma das paredes, e do outro lado, um painel com quadros emoldurados. Fotos. Marina hesitou, o coração batendo descompassado. A sala parecia abandonada, esquecida pelos habitantes da casa, mas as fotos, elas brilhavam como testemunhas silenciosas de momentos passados. Aproximou-se devagar, os olhos se ajustando à luz suave. Havia fotos de festas elegantes, reuniões de negócios, cenas de uma vida luxuosa e distante. Mas uma delas, uma imagem no centro da galeria, chamou sua atenção como um grito abafado. Era o rosto de sua mãe. O pano escorregou de suas mãos e caiu no chão com um som abafado. Seus olhos não podiam acreditar no que estavam vendo. Por que a mãe dela estava naquela foto? A imagem mostrava sua mãe, sorridente, ao lado de Dante Velázquez. Eles estavam em um jardim, ao entardecer, e pareciam próximos, íntimos de uma forma que Marina nunca imaginaria. Seu mundo, até então cuidadosamente organizado, começou a girar de forma vertiginosa. Sua mãe sempre fora uma mulher simples. Ela trabalhara duro a vida toda, sem jamais mencionar qualquer relação com pessoas ricas ou poderosas. Velázquez, por outro lado, era um homem tão distante da realidade que Marina conhecia, que vê-los juntos, rindo como velhos amigos, era uma imagem quase impossível de processar. As perguntas começaram a se acumular como uma tempestade em sua mente. O que aquilo significava? Por que sua mãe estava ao lado de um dos homens mais poderosos do país, em uma foto antiga, escondida naquela sala esquecida? Sua mãe nunca havia falado sobre Dante Velázquez. Na verdade, ela nunca falara muito sobre o passado, como se tivesse bloqueado partes importantes de sua vida. Mas agora, o passado estava ali, emoldurado e exposto, revelando verdades que Marina jamais suspeitara.
Ela deu um passo para trás, o coração acelerado, e tentou controlar a respiração. Precisava pensar. Precisava encontrar uma explicação para aquilo, mas sua mente estava um caos de pensamentos desconexos. Cada batida do seu coração parecia ecoar como um trovão naquele ambiente sombrio. Olhou ao redor, como se esperasse que alguém surgisse da escuridão para lhe dar as respostas que tanto precisava, mas tudo o que encontrou foi o silêncio. E então, de repente, um som. Algo se moveu atrás dela. Marina se virou bruscamente, os nervos à flor da pele. Um baque suave ecoou pela sala, como se algo houvesse caído ou sido derrubado. Seus olhos correram pelo espaço, mas não viram nada fora do lugar. O medo começou a subir por sua espinha, mas era um medo diferente. Não de algo sobrenatural, mas de uma verdade que estava prestes a ser revelada. Uma verdade que talvez ela não estivesse pronta para enfrentar. Sentiu-se sufocada. Precisava sair daquela sala. Não conseguia mais olhar para aquela foto sem que um turbilhão de emoções a invadisse. Pegou o pano do chão com mãos trêmulas e deu um passo em direção à porta, mas algo dentro dela a fez parar. Ela precisava saber mais. Com os dedos suados e o coração disparado, Marina vasculhou as outras fotos, buscando qualquer pista, qualquer indício de que aquela não fosse sua mãe ou que aquilo fosse um engano. Mas não era. Havia mais imagens dela, algumas ao fundo de eventos, outras em momentos casuais, sempre ao lado de Dante. Cada nova descoberta fazia o chão sob seus pés parecer mais instável. Quantas mentiras sua vida carregava sem que ela soubesse. Quando finalmente saiu da sala, os corredores da mansão pareceram mais longos, mais sufocantes. O ar ali dentro estava denso, quase irrespirável. Marina mal conseguia conter as emoções que a invadiam. Seus pensamentos eram um turbilhão, e ela mal percebeu quando encontrou outra empregada, Clara, no corredor. Clara, uma mulher mais velha, sempre fora reservada, mas naquele momento seus olhos se estreitaram, observando Marina com uma expressão que parecia entender mais do que ela deveria. "Você está bem?" perguntou Clara, sua voz baixa e cautelosa. Marina tentou responder, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ela acenou com a cabeça, tentando afastar as emoções que a dominavam. "Se eu fosse você", Clara continuou, com um tom de advertência velado, "não me meteria nos assuntos desta casa. Algumas coisas é melhor deixar no passado." Marina sentiu um arrepio. O que Clara sabia? Havia mais pessoas na mansão cientes dos segredos escondidos ali? Ela não teve tempo de perguntar, pois Clara desapareceu pelo corredor, como uma sombra silenciosa. Agora Marina tinha mais perguntas do que respostas. E por mais que soubesse que estava entrando em um território perigoso, algo dentro dela não permitia que ela parasse. Ela precisava descobrir a verdade, não importava o quanto isso pudesse mudar sua vida. Enquanto a noite caía e as sombras da mansão se alongavam, Marina sabia que seu próximo passo seria crucial. Ela poderia deixar aquele mistério de lado, viver sua vida como sempre fizera, ou mergulhar de cabeça na escuridão e enfrentar os segredos do passado de sua mãe e de Dante Velázquez. Mas uma coisa era certa. Nada mais seria como antes. Marina mal conseguia dormir naquela noite. As imagens do rosto de sua mãe, sorrindo ao lado de Dante Velázquez, se repetiam na sua mente como um pesadelo incessante. Ela se revirou na cama do quartinho simples que ocupava na mansão, sentindo o peso de uma realidade que não fazia sentido. Por que sua mãe estava naquela foto? Por que ela nunca havia mencionado Dante? As perguntas rodopiavam em sua cabeça sem cessar, enquanto o relógio avançava lentamente em direção à madrugada. O silêncio da casa era sufocante. O único som era o tic-tac distante do relógio no corredor, como se cada segundo estivesse arrastando Marina para mais fundo naquele enigma. Seus pensamentos estavam enevoados, as emoções confusas. Tentava se convencer de que estava exagerando, que talvez sua mãe tivesse trabalhado para Dante Velázquez em algum momento, e isso explicaria a foto. Mas a expressão íntima no rosto de ambos,
O modo como riam na imagem mostrava algo muito além de uma simples relação empregador-empregada. À medida que a madrugada avançava, Marina se levantou, sem conseguir mais suportar a angústia que apertava seu peito. Colocou um casaco sobre os ombros e saiu do quarto, seus pés descalços quase não fazendo barulho nos frios ladrilhos do chão. Caminhou pelos corredores escuros da mansão, onde as sombras das estátuas e móveis pareciam projetar-se de forma sinistra contra as paredes. O ar era pesado, e Marina sentia que a casa inteira estava à espreita, como se soubesse dos segredos que ela queria desvendar. Ao chegar àquela sala novamente, o lugar onde encontrara a foto no dia anterior, hesitou por um instante. As lembranças do que havia descoberto ainda estavam frescas e dolorosas, mas sua curiosidade era mais forte. Precisava entender. Empurrou a porta devagar, como se temesse o que encontraria lá dentro. A sala estava envolta em escuridão, mas a familiaridade da cena fez com que seus olhos logo se ajustassem. A galeria de fotos ainda estava ali, com as molduras reluzindo sob o leve reflexo da luz da lua que atravessava as cortinas. Marina avançou com passos incertos, parando diante da foto que havia perturbado sua paz. Sua mãe. Dante. Mas agora havia algo diferente. Seus olhos, antes cegos pelo choque, finalmente captaram um detalhe crucial. Ao lado daquela foto havia outra, uma imagem que antes passara despercebida. Desta vez, Marina não estava preparada para o que viu. Era outra foto de sua mãe, mas esta era mais íntima, mais reveladora. Ela estava sentada ao lado de Dante em um jantar, com as mãos entrelaçadas de forma delicada sobre a mesa, e o olhar que trocavam era inegavelmente apaixonado. Não havia dúvidas. Aquilo não era apenas uma amizade. Sua mãe e Dante Velázquez estavam envolvidos em algo mais profundo. Marina sentiu uma vertigem. Se antes sua mente relutava em acreditar que havia uma conexão entre sua mãe e aquele homem, agora tudo começava a desmoronar. Como sua mãe, que sempre fora uma mulher tão humilde, tão simples, se envolvera com um dos homens mais poderosos do país. E mais importante, por que ela escondeu isso de Marina? No fundo de seu coração, Marina sabia que estava mexendo em algo perigoso. Dante era conhecido por ser implacável, um homem envolvido em tramas de negócios obscuros. Havia algo sombrio nele que sempre a fizera sentir uma ponta de desconforto, mesmo sem nunca tê-lo conhecido pessoalmente. As poucas vezes que o vira de relance pela mansão, sua presença preenchia o ambiente com uma tensão quase palpável. E agora, ele estava diretamente ligado à história de sua mãe. Mas de que maneira? De repente, ouviu um ruído. Um barulho sutil, como se alguém estivesse observando, esperando. Marina congelou, o coração disparado, os olhos vasculhando a sala escura. Suas mãos tremiam levemente ao segurarem a foto. Sabia que estava se metendo em algo que poderia ser perigoso, mas não tinha como voltar atrás. Deixou a foto de lado e, com passos rápidos, saiu da sala, fechando a porta silenciosamente atrás de si. De volta ao corredor, seus pés se moveram quase por instinto. Não sabia exatamente para onde estava indo, mas precisava de respostas. E rapidamente. Marina não poderia passar mais um dia na mansão sem descobrir a verdade. Algo naquela casa, algo sobre a conexão entre sua mãe e Dante, estava mais sombrio do que poderia imaginar. Caminhou até a ala dos empregados, onde sabia que poderia encontrar Dona Beatriz, uma das governantas mais antigas da casa. Dona Beatriz era uma mulher reservada, mas Marina sempre a respeitara por sua experiência e discrição. Se havia alguém que poderia saber de algo, era ela. Marina hesitou por um momento diante da porta do quarto da governanta, mas decidiu bater suavemente. A porta se abriu com um rangido baixo, revelando uma Dona Beatriz em roupão, com os olhos semicerrados pela luz do corredor. Ela olhou para Marina com um ar curioso. Marina? O que faz aqui a essa hora? Preciso falar com a senhora. É sobre minha mãe. A voz de Marina saiu mais baixa do que ela pretendia, quase um sussurro desesperado.
Dona Beatriz franziu a testa, como se não estivesse entendendo o que Marina queria dizer, mas abriu a porta por completo, deixando-a entrar. O quarto da governanta era pequeno, com móveis antigos e cortinas pesadas, mas havia um calor ali dentro que contrastava com a frieza da mansão. "O que está acontecendo?" Beatriz perguntou, sentando-se à beira da cama, indicando para Marina sentar em uma poltrona próxima. Marina se sentou, as mãos ainda trêmulas. "Encontrei uma foto da minha mãe na sala de fotos. Ela está com o Sr. Velázquez." Marina parou como se tentasse organizar os pensamentos. Elas parecem muito próximas. E não faz sentido. Minha mãe nunca mencionou que conhecia Dante Velázquez, nunca sequer falou dessa mansão. Eu preciso entender o que está acontecendo." O rosto de Dona Beatriz se fechou de imediato. Suas mãos enrugaram a barra do roupão como se estivesse tentando conter algo. Ela ficou em silêncio por um momento e Marina percebeu uma tensão se formando no ar. "Você não deveria ter visto essa foto." As palavras saíram como um aviso, quase uma súplica. Marina se inclinou para a frente, o coração batendo ainda mais forte. "Dona Beatriz, por favor, a senhora sabe de algo." "Não sabe? Preciso saber a verdade. O que minha mãe tinha com Dante Velázquez? Qual era a relação deles?" Dona Beatriz suspirou profundamente. Seus olhos se desviaram por um instante, como se procurassem respostas nas sombras da sala. "Eu não deveria estar te contando isso, Marina. Há coisas que deveriam permanecer enterradas. Mas já que você viu..." Ela parou como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. "Sua mãe trabalhou aqui há muitos anos. Foi uma época difícil, tanto para ela quanto para o Sr. Velázquez. Mas não posso dizer muito. Só sei que houve algo entre eles, algo que abalou profundamente essa casa." Marina sentiu um arrepio subir pela espinha. "Algo como o quê? Um romance?" Dona Beatriz permaneceu em silêncio por um momento, antes de balançar a cabeça levemente. "Não posso confirmar isso, Marina. Só sei que depois de um certo tempo, sua mãe foi embora, de forma abrupta. Nunca mais voltou e ninguém ousou falar sobre isso desde então." Ela fez uma pausa, como se decidisse quão longe poderia ir. "Mas, se eu fosse você, não mexeria mais nisso. O que aconteceu aqui não foi algo simples. Há segredos que não devem ser desenterrados." As palavras de Dona Beatriz pairaram no ar, carregadas de significado. Marina sabia que havia mais. Muito mais do que Beatriz estava disposta a contar. Mas também sabia que não poderia desistir agora. Sua mãe estava envolvida em algo grande, algo que moldara a história daquela mansão, e ela precisava saber o quê. A conversa com Dona Beatriz não trouxe todas as respostas, mas trouxe algo igualmente valioso. Novas perguntas. O que tinha levado sua mãe a deixar a mansão? E por que ninguém jamais falara sobre isso novamente? Ela tinha deixado para trás uma vida escondida, e Marina sentia que estava prestes a descobrir o que realmente havia acontecido. Ao sair do quarto da governanta e voltar para o seu, o corredor parecia mais estreito, mais opressor. Marina sabia que estava se aproximando de algo que poderia mudar tudo o que sabia sobre sua família, mas também sabia que, ao mergulhar mais fundo, corria o risco de enfrentar verdades perigosas, verdades que poderiam devastar tudo o que ela conhecia. No entanto, desistir não era uma opção. Naquela noite, enquanto fechava os olhos, Marina se preparou mentalmente para o próximo passo. Investigar os cantos mais escuros daquela mansão, vasculhar os arquivos antigos, descobrir os segredos que o próprio Dante Velázquez queria que ficassem esquecidos. E assim, ao amanhecer, ela sabia que precisaria confrontar o próprio Dante. O som suave do vento batendo contra as janelas da mansão fazia o silêncio parecer ainda mais profundo. Naquela manhã, Marina acordou com uma sensação estranha, como se estivesse prestes a mergulhar em águas escuras e desconhecidas. A conversa com Dona Beatriz na noite anterior não saía de sua mente, e as palavras da governanta ecoavam como um aviso sombrio.
Há segredos que não devem ser desenterrados. Mas Marina não podia e não iria desistir. Havia algo maior em jogo, algo que ela ainda não compreendia por completo. Suas mãos ainda tremiam levemente quando abriu a janela de seu pequeno quarto, deixando a luz da manhã entrar. O jardim vasto da mansão de Dante Velázquez se estendia à sua frente, e por um momento, ela tentou imaginar sua mãe ali, caminhando pelos mesmos corredores, vivendo uma vida que jamais compartilhou com a filha. Ela havia passado a noite em claro, tecendo teorias e buscando respostas em um emaranhado de memórias e emoções. Era hora de confrontar o passado, não importa o quão doloroso ou perigoso isso pudesse ser. Marina desceu as escadas da mansão com passos firmes, como se seu corpo soubesse para onde ir, mesmo que sua mente ainda estivesse perdida em pensamentos. Ao cruzar o salão principal, viu Eduardo Velázquez, o filho de Dante, de relance. Ele estava encostado no batente da porta, observando-a com um olhar que, em qualquer outro dia, teria passado despercebido. Mas naquela manhã, Marina notou algo diferente em Eduardo. Uma espécie de atenção que ele não demonstrava antes. Eduardo sempre fora um enigma para Marina. Com pouco mais de 30 anos, ele tinha os traços firmes e calculistas do pai, mas seus olhos carregavam um cansaço que não combinava com sua juventude. Apesar de viver na mansão, Eduardo era ainda mais reservado do que Dante. Poucos sabiam dos seus negócios ou de suas intenções, e Marina evitava qualquer contato com ele, ciente de sua natureza imprevisível. No entanto, ao sentir o peso do olhar de Eduardo, Marina parou. Havia algo em sua expressão que lhe dizia que ele sabia mais do que demonstrava. Eduardo, eu preciso falar com seu pai, disse Marina com a voz mais firme do que se sentia. Eduardo arqueou uma sobrancelha, sem alterar a expressão cansada. Meu pai está ocupado. Sempre está, você sabe disso. A voz dele era fria, mas havia uma sombra de curiosidade por trás de suas palavras. O que você quer com ele? Marina hesitou por um momento, seus olhos analisando Eduardo, tentando entender se havia uma maneira segura de responder. Encontrei algo que me diz respeito. Preciso de respostas, e ele é a única pessoa que pode me dar. Sua voz soou mais determinada do que esperava, mas cada palavra carregava uma carga emocional que ela mal conseguia controlar. Eduardo se afastou do batente da porta, aproximando-se lentamente. Sua presença preenchia o ambiente de uma forma opressiva, e Marina sentiu-se ainda mais desconfortável. Ah, Marina, ele murmurou, seus olhos escuros fixos nos dela. Você realmente acha que vai encontrar as respostas que procura falando com meu pai? O sorriso que se formou nos lábios de Eduardo era quase cruel, como se soubesse de algo que ela não sabia. Você deveria tomar cuidado. Algumas verdades não são fáceis de digerir. Marina o encarou, sentindo uma onda de raiva subir dentro de si. Ele estava jogando com ela, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo, mas não revelasse nada. Isso não é algo que você possa me impedir de descobrir, retrucou, a voz firme, mesmo que suas mãos tremessem ligeiramente. Eduardo deu um passo para trás, erguendo as mãos em sinal de rendição, mas seu olhar dizia outra coisa. Ele estava se divertindo com o tormento de Marina. Se é assim que quer, Marina, vá em frente. Mas não diga que não avisei. Ele se afastou, voltando sua atenção para o livro que segurava, como se a conversa tivesse sido apenas um breve e insignificante desvio de sua manhã. Sem dizer mais nada, Marina se virou e seguiu em direção ao escritório de Dante. Ela sabia que Eduardo estava escondendo algo, mas seu comportamento só a impulsionava a seguir em frente. Havia mais mistérios naquela casa do que ela jamais poderia imaginar, e cada novo detalhe a levava para um território mais perigoso. Quando chegou à porta do escritório de Dante, Marina hesitou por um momento. O grande portão de madeira maciça parecia uma barreira física entre ela e as respostas que tanto precisava. Seu coração batia forte, mas ela respirou fundo e bateu,
com a determinação de quem sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A porta foi aberta por um mordomo, que a olhou com curiosidade antes de deixá-la entrar. Dante estava sentado à sua grande mesa de mogno, seus olhos fixos em alguns documentos espalhados pela superfície. O sol que entrava pela janela jogava sombras pelo cômodo, e por um momento, Marina sentiu o peso do poder que aquele homem exalava. Mesmo com a idade avançada, Dante Velázquez ainda era uma figura imponente, com sua postura ereta e o olhar de águia que parecia enxergar além do óbvio. Marina, não esperava por você, disse Dante, sem desviar os olhos dos papéis. Sua voz era grave e autoritária, mas carregava uma leve surpresa. Ela engoliu em seco antes de responder. Eu preciso falar com o senhor. Sobre minha mãe. Isso fez Dante levantar os olhos. Seu olhar era afiado, mas havia algo mais ali. Um leve tremor nas mãos dele enquanto colocava os papéis de lado. Sua mãe, Marina? O que exatamente você quer saber? A voz dele manteve a calma, mas seus olhos entregavam uma ansiedade mal disfarçada. Eu vi as fotos, disse ela decidida. As fotos de vocês dois juntos. Eu sei que há algo que minha mãe nunca me contou. Algo que o senhor está escondendo. Quero a verdade. Dante recostou-se na cadeira, os dedos batendo levemente no braço da poltrona. O silêncio se alongou, carregado de tensão. O rosto dele estava inexpressivo, como se pesasse cuidadosamente suas próximas palavras. Sua mãe era uma mulher muito especial, começou ele com uma voz que soou distante, como se estivesse se permitindo reviver algo do passado. Nos conhecemos em circunstâncias peculiares. Ela trabalhava aqui, sim, mas nossa relação ultrapassou as barreiras que existiam entre patrão e empregada. Marina sentiu o coração apertar. Estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. O senhor está dizendo que vocês tiveram um relacionamento? Perguntou ela, tentando manter a calma. Dante balançou a cabeça levemente, os olhos fixos nos dela. Era mais do que isso. Havia um amor, sim. Mas também havia segredos. Segredos que ela jurou levar para o túmulo. O ar no escritório parecia mais pesado, como se cada palavra fosse uma pedra afundando em um lago profundo. Marina sentiu-se sufocada pela revelação, mas sabia que aquilo era apenas a superfície. Que segredos? A pergunta saiu quase como um sussurro, e ela mal reconheceu a própria voz. Dante suspirou, os olhos finalmente se desviando dos dela. Sua mãe estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. Ele hesitou por um momento antes de continuar. E há consequências para descobrir verdades que não deveriam ser descobertas. Marina sentiu uma onda de frustração. Ela estava tão perto, mas as respostas continuavam fora de alcance. E por que minha mãe nunca me contou nada? Questionou ela, a raiva começando a borbulhar por dentro. O que aconteceu aqui que a fez esconder tanto de mim? Dante levantou-se lentamente de sua cadeira, caminhando até a janela. Ele parecia uma figura assombrada pela própria história. Sua mãe fez escolhas. Escolhas que na época pareciam corretas, mas que acabaram destruindo tudo o que ela amava. Marina sentiu o ar escapar de seus pulmões. Aquilo não era apenas um segredo qualquer. Havia algo maior em jogo. Algo que envolvia não apenas sua mãe, mas também a própria existência de Marina. E o senhor? Marina se atreveu a perguntar. Qual foi o seu papel nisso tudo? Dante se virou para ela, e seus olhos por um breve momento pareceram tristes. Ele hesitou, e pela primeira vez, Marina viu uma fração de vulnerabilidade naquele homem imponente. Eu amei sua mãe, Marina, mas eu também a traí. Traí de uma forma que nunca poderia ser reparada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentia que estava à beira de descobrir algo terrível. Algo que não apenas mudaria a forma como via sua mãe, mas também como via a si mesma. Ela precisaria cavar mais fundo, enfrentar os próprios fantasmas
e as verdades amargas que Dante estava tentando proteger. Antes que pudesse fazer mais perguntas, a porta do escritório se abriu abruptamente. Eduardo entrou, os olhos escuros brilhando com uma mistura de raiva e frustração. "Pai, já chega!" exclamou ele com uma voz firme. "Marina não deveria estar aqui. Isso não é da conta dela." Dante olhou para o filho, o cansaço finalmente aparente em sua postura. "Ela tem o direito de saber, Eduardo." Sua voz era calma, mas carregada de uma tristeza silenciosa. Eduardo fechou a porta atrás de si, aproximando-se de Marina com um olhar ameaçador. "Você não entende, Marina. Está se metendo em um jogo perigoso. Isso vai destruir você assim como destruiu sua mãe." Marina sentiu o coração acelerar, mas não recuou. Ela estava mais determinada do que nunca. "Se vocês têm algo a esconder, eu vou descobrir. Não importa o que aconteça." Eduardo estreitou os olhos e o silêncio que caiu sobre a sala era sufocante. "Então, boa sorte, Marina." Ele se virou para o pai. "Mas você não vai gostar do que vai encontrar." E com isso, Eduardo saiu, deixando Marina e Dante sozinhos novamente, em meio ao caos de verdades não ditas e segredos enterrados. Marina sabia que estava no limite, à beira de uma revelação devastadora. E no fundo, temia que, ao descobrir tudo, nada mais pudesse ser como antes. Os dias seguintes, após a conversa com Dante e Eduardo, se arrastaram como uma névoa pesada sobre os ombros de Marina. Cada passo que ela dava pelos corredores da mansão parecia ecoar com um peso invisível. As palavras de Dante continuavam a ressoar em sua mente. "Eu amei sua mãe, mas eu também a traí." O que aquilo significava? Que tipo de traição poderia ter devastado tanto a vida de sua mãe a ponto de ela manter segredos tão profundos? Ela acordava todas as manhãs com uma sensação crescente de que estava chegando perto de algo, mas ao mesmo tempo havia uma escuridão em cada nova descoberta. Eduardo, com suas ameaças veladas, deixara claro que Marina estava se metendo em territórios perigosos e sua presença sombria em torno dela apenas intensificava o clima de incerteza. Havia noites em que Marina mal conseguia dormir, seus pensamentos girando em torno da verdade oculta. Quando finalmente caía no sono, sonhos fragmentados a atormentavam. Imagens de sua mãe, jovem e sorridente, seguidas de sombras sem rosto que a perseguiam, gritos abafados e portas que se fechavam com violência. Ela sempre acordava com o coração disparado, o suor frio escorrendo por suas têmporas, como se algo estivesse prestes a ser revelado. Algo terrível. Ela sabia que não poderia confiar completamente em Dante ou Eduardo. Ambos estavam envolvidos demais nos segredos daquela casa. Se sua mãe mantivera tanto silêncio, havia uma boa razão para isso. Mas agora que Marina havia sido arrastada para o centro desse mistério, não havia como recuar. Naquela manhã, o sol estava encoberto por nuvens pesadas, refletindo perfeitamente o estado de espírito de Marina. Ela desceu as escadas da mansão, decidida a descobrir mais, e dessa vez faria isso sozinha. A conversa com Dante apenas abrira mais feridas do que respostas, e Eduardo havia deixado claro que ele não iria cooperar. Enquanto cruzava o longo corredor em direção ao jardim, Marina avistou Clara, a velha empregada que havia trabalhado na mansão durante décadas. Clara era uma figura discreta, sempre quieta, mas algo nela parecia carregar o peso do conhecimento. Se havia alguém que poderia saber mais sobre o passado, esse alguém era Clara. Marina hesitou por um momento antes de se aproximar. Clara estava agachada, mexendo em um canteiro de flores, suas mãos enrugadas cobertas de terra. O silêncio da manhã era interrompido apenas pelo som suave da brisa balançando as folhas e as ferramentas de Clara arranhando o solo. "Clara..." Marina começou, a voz baixa, mas firme. Clara levantou os olhos, os vincos profundos em seu rosto parecendo se aprofundar com a expressão de cansaço. Havia algo de distante nos olhos dela, como se já esperasse aquela abordagem. "O que foi, menina?" Clara perguntou, sua voz rouca e desgastada pelo tempo.
Preciso saber mais sobre minha mãe, Marina disse sem rodeios. Eu sei que você sabe de algo. Clara suspirou, enxugando as mãos sujas no avental. Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, e Marina quase pôde ver a luta interna que acontecia dentro da mulher. Clara finalmente se levantou, sacudindo o avental com movimentos lentos e calculados. Há coisas que você não deveria saber, Marina, disse ela, seus olhos se estreitando. Sua mãe tentou proteger você de tudo isso. Marina sentiu o coração apertar. Proteger do quê? O que aconteceu aqui? As palavras saíram carregadas de uma urgência que Marina mal conseguia conter. Eu preciso entender o que levou minha mãe a manter tantos segredos. Por favor, Clara, me conte o que você sabe. Clara olhou ao redor, como se temesse que as paredes da mansão pudessem ouvir a conversa. Ela fez um gesto para que Marina a seguisse, e as duas caminharam em silêncio até uma área mais afastada do jardim, onde ninguém as ouviria. Quando finalmente pararam, Clara olhou diretamente nos olhos de Marina, sua expressão sombria. Sua mãe, Clara começou com a voz carregada de pesar. Ela não era apenas uma funcionária aqui. O envolvimento dela com Dante foi mais profundo do que você imagina, e isso a colocou em uma posição perigosa. Eles tiveram um relacionamento? Marina perguntou, já conhecendo a resposta, mas desejando ouvir mais. Clara assentiu lentamente. Sim, mas não foi só isso. Havia muito mais acontecendo. Dante tinha inimigos, pessoas poderosas que queriam vê-lo destruído. E sua mãe acabou sendo usada nesse jogo, sem que ela soubesse no início. Quando ela percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais. O estômago de Marina deu um nó. Usada como, Clara? Clara fez uma pausa, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Ela foi manipulada. No começo, achava que tudo era sobre o amor, sobre Dante e o futuro que poderiam ter juntos. Mas Dante estava envolvido em negócios sujos, Marina. Negócios que sua mãe tentou expor quando soube da verdade. Foi quando ela percebeu que, se ficasse, sua vida e a sua estavam em risco. Marina sentiu o sangue gelar. A ideia de sua mãe ser arrastada para o submundo de um esquema maior, algo sujo e perigoso, era quase insuportável. Minha mãe sabia disso? Marina perguntou com a voz trêmula. Clara assentiu lentamente. Ela sabia, e quando tentou sair já havia se comprometido demais. Ela queria proteger você, e foi por isso que foi embora tão abruptamente. Mas ela nunca deixou de vigiar você, Marina. Ela estava sempre cuidando de você à distância, certificando-se de que ninguém a encontrasse. O medo de que as pessoas ligadas a Dante a rastreassem nunca deixou sua mente. As palavras de Clara perfuraram o peito de Marina como facas afiadas. Tudo o que ela havia acreditado sobre sua mãe, sobre a simplicidade de sua vida, estava desmoronando. Mas por que Dante? Marina começou, mas Clara a interrompeu. Dante tentou protegê-la no final das contas. Clara disse, sua voz quase um sussurro. Mas ele também estava preso. Os negócios que envolviam o nome dele eram maiores do que ele. Havia pessoas acima dele, e sua mãe sabia demais. Foi um jogo perigoso que ambos perderam. Marina ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas cada nova descoberta só trazia mais perguntas. O que exatamente sua mãe descobriu? E por que Dante não fizera nada para impedir que ela fosse embora? Clara observou o rosto pálido de Marina e, como se compreendesse o turbilhão de emoções que passava dentro dela, colocou uma mão suave sobre seu ombro. Há mais, menina, Clara disse com a voz grave. Mais do que você pode imaginar. E as pessoas que estão por trás disso ainda estão por aí. Não pense que essa história acabou. Marina olhou para Clara com olhos arregalados. A ideia de que ainda havia forças em movimento, ameaçando seu futuro, a deixou sem palavras. Tudo aquilo que parecia ser uma história enterrada no passado estava longe de ser um capítulo encerrado. O que eu faço agora, Clara?
Marina perguntou, sua voz vacilando. Clara apertou o ombro dela suavemente. Você precisa ter cuidado. Não confie em ninguém nesta casa. Há pessoas que não vão parar até que os últimos vestígios do que aconteceu sejam destruídos, e isso inclui você. Eles vão fazer de tudo para que o passado permaneça enterrado. Marina passou o resto do dia sentindo o peso daquelas palavras, como se cada olhar furtivo de Eduardo ou gesto silencioso de Dante carregasse um novo significado. A casa parecia cada vez mais opressiva e o ar cada vez mais rarefeito. Marina sentia que estava sendo observada a cada passo, como se o próprio edifício estivesse conspirando contra ela. Durante a noite, a inquietação a levou de volta à sala de fotos. Desta vez, não foi com hesitação que ela entrou. Com passos decididos, ela atravessou o aposento, suas mãos vasculhando as gavetas da velha escrivaninha que ficava no canto. Ela sabia que Dante e Eduardo estavam escondendo algo, e aquela sala, com sua atmosfera de segredos enterrados, parecia o lugar onde as respostas se escondiam. Depois de vasculhar gavetas cheias de papéis irrelevantes, sua mão encontrou uma caixa pequena, quase invisível no fundo de uma das gavetas. Era de madeira escura, com inscrições que ela não conseguia decifrar à primeira vista. Seus dedos trêmulos abriram a tampa, revelando uma pilha de cartas amareladas pelo tempo. Marina as pegou com cuidado, seu coração batendo descontroladamente. Ela desdobrou a primeira carta, suas mãos suadas quase rasgando o papel. As palavras que lia pareciam escritas por alguém que sabia que estava correndo contra o tempo. Não posso mais continuar aqui. Eles estão me vigiando. Se algo acontecer comigo, Marina precisa saber. Ela precisa entender que nunca quis que as coisas fossem assim. Foi tudo um erro. O restante da carta estava borrado, as palavras quase ilegíveis pelo tempo ou pela intenção de apagar a verdade. Mas havia uma assinatura clara no final. Luísa, o nome de sua mãe. Marina recuou, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mãe sabia que estava sendo perseguida. Ela sabia que algo estava prestes a acontecer. E, mais importante, ela queria que Marina soubesse. Antes que pudesse processar o impacto daquelas palavras, a porta da sala se abriu violentamente e Eduardo apareceu na entrada, o rosto rígido de raiva e algo mais. Talvez medo. O que você está fazendo aqui? Ele rugiu, avançando sobre ela, os olhos faiscando. Marina deu um passo para trás, segurando as cartas como se fossem sua única defesa. Eu sei que vocês mentiram. Sei que há mais do que estão me contando, gritou ela, sua voz ecoando pelo aposento. Eduardo parou por um momento, os olhos cravados nas cartas em suas mãos. Então seu rosto endureceu ainda mais. Você está brincando com fogo, Marina. E se continuar, vai se queimar, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Marina o encarou com o coração na garganta. Ela sabia que, a partir daquele momento, não havia mais como voltar atrás. As palavras de Eduardo ainda ecoavam na mente de Marina como um sussurro ameaçador. Se continuar, vai se queimar. Ela sabia que o aviso não era uma metáfora. A mansão dos Velázquez estava cheia de segredos obscuros, e agora, depois de tantas descobertas, ela estava no centro de um redemoinho perigoso. O confronto com Eduardo na sala de fotos deixara claro que ele faria qualquer coisa para manter o passado enterrado. Nos dias que se seguiram, a tensão entre ela e Eduardo se tornou palpável. Seus olhares se cruzavam nos corredores como lâminas afiadas, carregados de acusações silenciosas. Marina sabia que precisava agir com cautela, mas, ao mesmo tempo, a urgência de desvendar a verdade sobre sua mãe queimava dentro dela. Cada passo que dava dentro daquela mansão parecia envolvê-la mais profundamente em uma teia de conspirações. A cada descoberta, mais perguntas surgiam, e a sensação de perigo iminente tornava-se insuportável. Eduardo era perigoso, isso estava claro. O medo e a raiva nos olhos dele, ao encontrar Marina segurando as cartas de sua mãe,
revelavam que ele tinha muito mais a perder do que estava disposto a admitir. O segredo que ele guardava não era apenas um fardo familiar. Era uma ameaça, e Marina começava a perceber que as peças que ela reunira até agora eram apenas a superfície de algo muito maior. Naquela noite, a mansão parecia ainda mais silenciosa do que o habitual. O céu estava carregado de nuvens escuras, prenunciando uma tempestade que logo varreria os campos ao redor da propriedade. Marina sentia uma agitação no ar, como se tudo estivesse prestes a desmoronar. Ela precisava de respostas, e agora sabia onde procurá-las. Depois do confronto com Eduardo, Marina passou dias se preparando. Vasculhou cada canto da mansão, cada armário e sala esquecida, buscando pistas que pudessem esclarecer o papel de sua mãe naquele passado obscuro. As cartas encontradas eram um início, mas eram fragmentos de uma história incompleta. Precisava de mais. Foi quando, em uma noite silenciosa, ouviu o som de algo se movendo no porão. Marina sabia que aquele espaço era evitado por todos os empregados, um lugar onde apenas Dante e Eduardo pareciam frequentar em raras ocasiões. A sensação de que algo estava escondido ali se intensificava a cada dia. Com um frio na espinha, decidiu que não poderia esperar mais. Pegou uma lanterna do armário de limpeza e, com passos leves, desceu os degraus de pedra que levavam ao porão. O ar ali era frio e úmido, e o cheiro de mofo e madeira velha a envolveu imediatamente. O som dos seus próprios passos ecoava nas paredes de pedra, tornando o silêncio ainda mais opressor. O porão era um labirinto de corredores e salas antigas, algumas delas trancadas há décadas, cheias de objetos cobertos de poeira e segredos perdidos no tempo. Marina sentia o coração bater rápido, seus olhos percorrendo as sombras com desconfiança. Tudo ali parecia carregado de uma energia pesada, como se o próprio lugar soubesse o que ela estava prestes a descobrir. As luzes fracas da lanterna iluminavam apenas o suficiente para que ela visse as pilhas de caixas velhas e móveis cobertos por lençóis, criando formas fantasmagóricas. Ela seguiu em direção ao fundo do porão, onde sempre ouvira que Dante mantinha os arquivos da família. Ninguém tinha permissão de entrar lá, mas agora Marina sabia que não poderia ser detida por regras. O peso da verdade sobre sua mãe, sobre sua própria história, era muito maior do que qualquer proibição. Ao encontrar a porta de ferro que dava acesso àquela área restrita, Marina hesitou. Não havia tranca visível, apenas uma maçaneta desgastada pelo tempo. Com um suspiro profundo, girou a maçaneta. Para sua surpresa, a porta se abriu sem resistência, rangendo de maneira sinistra enquanto revelava o que parecia ser um escritório oculto. As prateleiras de madeira antiga estavam abarrotadas de pastas e documentos, todos organizados de maneira meticulosa. No centro da sala, uma escrivaninha imponente dominava o espaço, e sobre ela, uma caixa de metal enferrujada chamou sua atenção. Marina sabia que havia algo importante ali. O ambiente parecia intocado há anos, como se o próprio tempo tivesse se esquecido daquele lugar. Ela caminhou até a mesa, os olhos atentos, as mãos trêmulas de ansiedade. Quando abriu a caixa, encontrou uma pilha de papéis, documentos legais, contratos e cartas. Mais cartas. Desta vez, assinadas por Eduardo. Os olhos de Marina correram pelas linhas com rapidez crescente. O conteúdo das cartas era chocante. Eduardo não estava apenas envolvido nos negócios da família. Ele estava profundamente imerso em uma rede de acordos obscuros, alianças com pessoas poderosas e perigosas que pareciam controlar Dante como uma marionete. As cartas revelavam um lado sombrio de Eduardo que Marina ainda não havia visto por completo. E pior, ele estava em guerra com a própria família. Uma das cartas, em especial, chamou a atenção de Marina. Era uma mensagem de Eduardo para um dos associados, datada de mais de 20 anos atrás. O conteúdo fazia seu sangue gelar. Ela sabe demais. Se minha mãe descobrir, será o fim. A única maneira de impedir isso é eliminar qualquer possibilidade de que essas informações venham à tona. Luísa, ela precisa ser silenciada, custe o que custar. Marina recuou,
sentindo um arrepio atravessar sua espinha. Luísa, sua mãe. Eduardo estava por trás de algo muito mais terrível do que ela havia imaginado. Ele não apenas sabia do relacionamento entre Dante e sua mãe, como também planejava eliminá-la para proteger os segredos sujos da família. E naquele momento, Marina compreendeu. Sua mãe foi assassinada. O impacto da descoberta foi devastador. Toda a sua vida, a dor de ter perdido a mãe de forma tão repentina, as dúvidas que sempre rondaram sua mente, tudo fazia sentido agora. Eduardo havia orquestrado aquilo. Ele fizera tudo para proteger sua posição, suas ambições, e sua mãe foi apenas um obstáculo a ser removido. Marina sentiu o peso das lágrimas que brotavam em seus olhos. A raiva e a tristeza se misturavam, um nó na garganta tornando difícil até mesmo respirar. Ela agarrou a caixa com as cartas, sabendo que agora tinha provas, mas também ciente de que aquilo a colocava em perigo. Eduardo não hesitaria em fazer o mesmo com ela se soubesse que ela tinha descoberto a verdade. Ela precisava sair dali. Agora. Marina apagou a lanterna e saiu correndo pelo corredor escuro do porão, seu coração martelando no peito. Mas, ao subir os primeiros degraus, ouviu vozes. As mesmas vozes que a mantinham acordada nas noites anteriores, que sussurravam segredos nos cantos da mansão. Eduardo e Dante estavam no andar de cima. Eles sabiam. Ela parou no meio da escada, congelada pela ideia de que eles poderiam estar à sua espera. O que faria se fosse descoberta ali, com as provas em mãos? A mente de Marina estava a mil, calculando cada movimento, cada possibilidade de escapar. Os minutos pareceram uma eternidade, até que as vozes se afastaram, o som dos passos ecoando mais distante. Com uma coragem renovada pela adrenalina, Marina saiu do porão o mais rápido que pôde, suas mãos apertando as cartas contra o peito. Subiu pelos corredores silenciosos da mansão até seu quarto, trancando a porta atrás de si como se aquilo pudesse barrar o perigo que a cercava. Sentou-se na beira da cama, os olhos fixos nas cartas, sem conseguir acreditar no que havia descoberto. Agora, com as provas nas mãos, Marina sabia que tinha uma escolha a fazer. Poderia confrontar Eduardo, expor seus crimes e o envolvimento de Dante, ou fugir daquela mansão para sempre, levando consigo o segredo da morte de sua mãe e tentando reconstruir sua vida longe daquela escuridão. Mas algo em seu coração a impedia de simplesmente ir embora. Ela precisava de justiça. Sua mãe merecia mais do que um segredo enterrado nas sombras. Mas antes que pudesse planejar seu próximo passo, ouviu uma batida suave na porta. Seu coração disparou. Ninguém sabia que ela estava ali. Ou sabiam? Ela caminhou lentamente até a porta, o corpo tenso, a respiração entrecortada. Quando abriu uma fresta, viu um rosto familiar. Dona Beatriz. Precisamos conversar, Marina, sussurrou a governanta, sua voz carregada de urgência. Agora. Marina hesitou, mas algo no olhar de Beatriz dizia que ela sabia mais do que estava disposta a contar. E com os segredos da mansão desmoronando ao seu redor, Marina sabia que estava chegando a um ponto sem retorno. O silêncio na mansão pesava como uma nuvem escura e opressiva. A mansão de Dante Velázquez, com seus segredos enterrados e histórias sombrias, estava prestes a desmoronar. Marina sentia isso. E sabia que, se quisesse encontrar paz para si mesma e para a memória de sua mãe, precisaria enfrentar a verdade, não importava o quão destrutiva fosse. Quando abriu a porta para Dona Beatriz, o olhar da governanta estava carregado de uma urgência silenciosa. Havia algo diferente nela. Uma mistura de compaixão e culpa, como se guardasse um segredo que não conseguia mais manter. Precisamos conversar agora, Marina, repetiu Beatriz, em um sussurro firme. Seus olhos varreram o corredor rapidamente, como se estivesse se certificando de que ninguém as seguia. Marina assentiu, segurando as cartas que revelavam a conspiração de Eduardo contra sua mãe. Sentiu uma pontada de medo e desconfiança em relação a Beatriz,
mas também sabia que ela poderia ser a única pessoa disposta a ajudá-la. Fechou a porta com cuidado e convidou a governanta a entrar. "O que você sabe, Beatriz?" perguntou Marina, com a voz tremendo levemente. "Não posso mais ficar no escuro. Estou arriscando minha vida para descobrir a verdade." Beatriz olhou para Marina com uma tristeza profunda, como se estivesse prestes a carregar o fardo de um segredo que a esmagara por anos. Sentou-se na beira da cama, respirando fundo antes de começar. "Sua mãe, Luísa, era muito mais do que uma empregada aqui", começou Beatriz, a voz pesada com o peso da revelação. Quando ela começou a trabalhar para Dante, havia um amor genuíno entre eles. Mas com o tempo, Luísa descobriu os segredos mais obscuros da família Velázquez. Eduardo. Eduardo estava envolvido em coisas horríveis. E quando sua mãe ameaçou expor tudo, ele decidiu que precisava eliminá-la. Marina sentiu um arrepio correr pela espinha, mas algo não se encaixava. Havia mais naquela história, e Beatriz sabia disso. "Eduardo. Ele planejou o assassinato da minha mãe." "Não foi?" Marina perguntou, a voz vacilando com raiva e dor se misturando em sua garganta. "Ele fez isso para proteger Dante, para esconder tudo." Beatriz hesitou, e Marina viu seus lábios tremerem levemente antes que ela finalmente continuasse. "Sim, mas não foi só isso." A governanta suspirou pesadamente. Dante sabia. Ele sabia o que Eduardo planejava fazer. No começo tentou impedir. Amava sua mãe e por um tempo acreditou que poderia protegê-la. Mas Dante estava preso pelas escolhas que fez. Ele estava afundado em negócios perigosos, alianças com pessoas poderosas, e essas pessoas exigiam o silêncio de sua mãe. Quando Dante percebeu que não poderia impedir Eduardo, ele cedeu. Traiu sua mãe para salvar a própria pele. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Dante não apenas amou sua mãe, ele também a condenou. A pessoa que ela sempre achou que poderia fornecer respostas e redenção era cúmplice de sua morte. A raiva queimava em seu peito, mas o pior ainda estava por vir. "E meu pai?" perguntou Marina com um nó no estômago. "Dante é..." Beatriz a interrompeu com um olhar carregado de tristeza. "Sim, Marina, Dante é seu pai." A voz de Beatriz quase quebrou, e Marina sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. "Quando sua mãe ficou grávida de você, tudo se complicou ainda mais. Ela acreditava que Dante lutaria por vocês duas, que ele tomaria uma decisão que mudaria o destino de todos. Mas ele não foi forte o suficiente. Ele escolheu a própria sobrevivência ao invés do amor por sua mãe." Marina caiu em um silêncio atordoado. A revelação a esmagou como uma onda violenta, um misto de desespero, raiva e tristeza. Seu próprio pai havia permitido a morte de sua mãe. As lágrimas queimavam seus olhos, mas ela as segurou. Não tinha tempo para ceder à dor agora. "Então, por que ninguém falou sobre isso antes?" Marina perguntou, sua voz fria e determinada. "Por que minha mãe foi silenciada e enterrada em segredos?" Beatriz se levantou, andando de um lado para o outro, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas para descrever algo indescritível. Sua mãe sabia demais sobre os negócios de Dante e Eduardo. Ela descobriu transações ilícitas, assassinatos encomendados e conexões com o submundo. Sua ameaça de expor tudo era real, e por isso se tornou um alvo. Mas Dante também sabia que, se ela falasse, sua própria vida estaria em perigo. Beatriz parou, seus olhos encontrando os de Marina. O que Eduardo fez com sua mãe foi mais do que um simples assassinato. Ele a fez desaparecer. Ele a apagou da história. E Dante permitiu. Tudo para proteger o império que eles construíram. Marina balançou a cabeça, incapaz de acreditar na extensão da traição. Mas algo mais pulsava em seu peito. Ela não podia deixar isso continuar. Eduardo e Dante haviam controlado a narrativa por muito tempo, e agora ela sabia de tudo.
Precisava tomar uma decisão. Sabia que, se não agisse, a história poderia se repetir. E sua vida também corria perigo. "O que eu faço agora, Beatriz?" perguntou Marina, com os olhos cheios de raiva e determinação. "Eu não posso deixar que eles escapem impunes." Beatriz hesitou por um momento. Depois, em um movimento resoluto, aproximou-se de Marina e sussurrou: "Há uma coisa que você pode fazer. Uma forma de expor Eduardo e Dante e derrubar tudo o que construíram. Mas será perigoso. Você está preparada para enfrentar as consequências?" Marina assentiu sem hesitar. "Eu não tenho escolha, Beatriz. Não posso continuar vivendo na sombra desses segredos. Minha mãe merece justiça." Beatriz explicou o plano em detalhes. O cofre escondido no escritório de Dante continha os documentos que provavam todas as atividades ilícitas da família. Contratos ilegais, registros de pagamentos a assassinos de aluguel, tudo estava lá. Se Marina conseguisse pegar esses documentos e entregá-los à polícia, seria o fim para Eduardo e Dante. O problema? O cofre era protegido por uma combinação que apenas Eduardo e Dante conheciam. Beatriz sugeriu que Marina aproveitasse o momento da reunião semanal entre Dante e seus associados no final da tarde. Durante a reunião, o escritório ficaria vazio e Marina teria uma oportunidade única de acessar o cofre. O coração de Marina batia acelerado. Ela sabia que essa era a chance que tinha esperado, mas o risco era enorme. Se Eduardo ou Dante a encontrassem mexendo no cofre, ela certamente não sairia viva dali. O crepúsculo trouxe uma atmosfera carregada de tensão para a mansão. Marina esperou o momento exato, espreitando pelas sombras enquanto observava Dante e Eduardo desaparecerem no grande salão para sua reunião. O ar estava pesado, como se o próprio edifício pressentisse a tempestade que estava por vir. Com passos rápidos e silenciosos, Marina dirigiu-se ao escritório de Dante. Cada segundo parecia uma eternidade, mas sua mente estava clara. Era agora ou nunca. A sala de Dante estava escura, iluminada apenas pela luz suave que entrava pelas janelas. Marina correu até o cofre embutido na parede atrás da grande estante de livros. Seu coração disparava, e o silêncio da casa era cortado apenas pelo som suave de seus dedos tremendo ao tentar girar o disco da combinação. A respiração de Marina estava ofegante quando ouviu um clique suave. O cofre estava aberto. Dentro, uma pilha de documentos antigos e pastas. Marina pegou tudo o que conseguiu, suas mãos suadas e trêmulas, tentando organizar rapidamente o que era mais importante. Ela encontrava contratos assinados por Eduardo e Dante, registros de transações milionárias e, o mais chocante, um dossiê detalhado sobre o assassinato de sua mãe. Ela parou por um momento, o coração apertado, lendo as instruções frias e calculadas para eliminar Luísa discretamente, sem deixar rastros. Eduardo havia coordenado cada detalhe. Mas então, o som de passos ecoando pelo corredor a fez congelar. Eduardo estava vindo. O desespero tomou conta de Marina. Não havia saída fácil. Seus olhos correram pela sala, buscando um esconderijo, mas não havia tempo. Eduardo entrou no escritório antes que ela pudesse reagir, e quando seus olhos se encontraram, Marina soube que ele havia percebido tudo. "Eu sabia que você não pararia", Eduardo murmurou, fechando a porta atrás de si. "Agora não tenho escolha. Isso termina aqui." Marina apertou os documentos contra o peito, seus olhos fixos nos dele. Ela não tinha mais nada a perder. "Você não pode me deter, Eduardo. Eu tenho tudo o que preciso para destruir você e Dante."